Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. A gente começa mais um Educadoc. Eu sou Hugo Regis. Hoje a gente está com captação do queridão Leandro Gomes. A gente está com Célio Cadena aqui na tradução, na interpretação. A gente está com Rafaela Briani também aqui no apoio. E hoje a gente está recebendo Leonardo Saturnino, sua esposa Carol Anne e sua filha Leandra Keroli, de 8 anos. O Leonardo, ele é surdo, a Carol também. E a Leandra, ela não é surda, mas ela é bilíngue, não é, Leandra? Aí eu Sim. queria conversar um pouquinho com vocês para contar a história de vocês. Primeira coisa que eu queria perguntar, que eu já perguntei porque eu fiquei curioso, é como vocês se conheceram, como começou essa história de amor e essa história de amor que gerou a Leandra. Conta pra gente. Bom, na verdade, Eu conheci ela é, a primeira vez. eu conheci ela pela primeira vez, Depois, né? na escola, A gente era amigo na escola de Barbosa Lima, a gente conversava muito, uma amizade normal. Se divertia, passeava, se encontrava em vários lugares com os amigos surdos, Normalmente conversa, normal, sabe? né? Que você com ela. Mas eu já comecei a gostar dela. Tem como compromisso Então, de algum mês. depois teve alguns Pedi pedi namoro a ela, ela não queria, né? Aí eu fiquei muito pensando que eu era muito jovem para ela, né? adulto. Ela é um pouco mais velha do que eu. Um tempo de conversa muito Então o tempo foi passando, a gente foi se conversando, de um mês, mais ou menos preparando meu aniversário. quase perto do meu aniversário. Ela não sabia a surpresa que eu estava fazendo para ela. Pedi No namorar, meu aniversário, eu pedi namorar ela. E aí, vai dar esse presente para mim? Quer namorar comigo? Né? Então ela aceitou. comecei a namorar. Então começamos a namorar, Tempo. né? Quando minha O tempo foi família, passando, dela, a minha família e a família dela teve alguns probleminhas, algumas barreiras de comunicação, porque tem principalmente na Libras, né? ela pensa Algumas famílias pensam que os surdos não são fáceis, difícil. né? Pensam que os surdos são complicados, pensam que o surdo não sabe o que está fazendo, né? Mora perto da família. Então, Comigo. Aí eu ela mora comigo, o compromisso aí eu, de mudar no meu compromisso, eu pensei em mudar para outro lugar, cidade, resolver minha responsabilidade, né? Que começa aqueles compromissos, pagar aluguel, trabalho. Tenho meu benefício, né? porque a história, Eu não posso trabalhar, mas teve todo um contexto. Na época, 3 anos, 4 anos. eu tinha uns 3 ou 4 anos, Meningite. que eu tive a meningite. Espalhou o vírus. Então, naquele tempo, muita criança pegou essa doença, meningite. Então também teve o momento da pandemia. O momento da meningite foi comigo. E eu fiquei muito doente, né? E eu fiquei com problema no ouvido. Então, com dificuldade de andar também, usei cadeira de rodas. E fui para o tratamento no médico. E um ano depois, eu fiquei melhor. Fui lá no fono. E depois de um tempo, quando eu fiquei com 17 anos, eu melhorei. Depois desse processo todo, comecei a oralizar. Até eu comecei a aprender Libras aos 14 anos. Eu cresci oralizado, a minha família, claro, né? Oralizada. Então, fui me comunicando com a família, com os amigos, com os vizinhos. Eu nunca tinha conhecido uma comunidade de surdo. Depois a tia dele descobriu uma comunidade surda e na escola Padre Henrique, certo? E a partir daí, então mais ou menos uma idade, foi nessa 12, 13 anos. Eu nunca via surdo, eu nunca tinha conhecido surdo nessa idade. E depois, com o passar do tempo, foi que eu vim aprender Libras, a conhecer. Depois foi que eu vim a ter contato com os surdos. Então, tinha meus amigos, né, ouvintes, todos. E eu adquiri só Libras para mim.
Fechou né? tudo. Aí eu adquiri a Libras, mas também eu era oralizado. Deficiente auditivo. Então, sou deficiente auditivo, eu escuto um pouco, eu sou surdo. Eu não sabia direito como Então, surdo. eu não sabia nada Aí sobre depois, algum os direitos da tempo, comunidade surda. uhum, Depois de um tempo, alguns comecei a anos, gostava, contato, eu surdo, comecei a gostar do bate-papo. contato na comunidade Aí surda, conheci, eu namoro bate-papo. com ela, eu tenho 21 Comecei a anos, namorar mais ou com menos. elas, aí tem 21 anos. Ano foi 2009. Em Eu namoro com ela 2009, até hoje, né? Até hoje, 15 a anos. gente estamos juntos, 15 anos. Aí junto com ela, namorando junto. A gente mora Aí junto. depois, E com o passar do engravidou, tempo, eu tive minha filha. tivemos Ela me nossa até filha, né? Ela Sim. engravidou. A sua filha é E essa linda. aí, nossa história. Mas, Carol, conta pra gente. É, é, Leonardo falou um pouco da surdez na vida dele, né? Mas como foi na tua vida? Como é que você descobriu a surdez? Aliás, sua família descobriu. Como foi essa história? Eu ia para a escola, desculpa, estou um pouco nervosa. Tive dificuldade na escola, certo? Encontrei um amigo surdo, o sinal dele é esse, e ele me ajudou. Foi lá, mostrei a minha mãe, a idade dele eu não lembro, faz tempo isso. Uns 15, 16 anos por aí, né? Então, eu comecei a aprender Libras. Então, adquiri a Libras, né, na escola. Com o passar do tempo, depois eu parei porque eu tive que trabalhar, certo? Trabalhei lá no Ibura, certo? E por um tempo, depois eu, enfim, com os amigos, conversava com os amigos. Depois eu trabalhei no Bom Preço, né? Passei um período lá também. Eu já conhecia ele, certo? Então eu encontrei ele lá no shopping, certo? E ele olhava para mim, enfim, né? Eu não sabia de nada até então. Então depois encontrei ele no Barbosa Lima, a gente conversava, a gente, dá um tempo, não quer namorar comigo? Não, ele me paquerava, né? Eu trabalho no Bom Preço, no Bom Preço eu pedi para sair, no meu período do Bom Preço, né? Depois eu conversei com ele, disse, olha, não pede para sair não, me arrependi, né? Conversando com ele, me aconselhava. Aí a gente começou a namorar numa praça da Jaqueira lá, certo? Depois a gente se encontrou e fomos lá, conversamos e começamos a namorar. Com a idade quando ele completou 27 anos. Beleza. Então, a gente não mandou nenhuma mensagem para mim. Eu fui lá conversar com a família dele e fui muito vergonhosa, né? Pedi desculpa a ele. Enfim, né? Eu estava doente. Ele disse que estava doente. A mãe dele não me conhecia e aí com o passar do tempo eu tenho um amigo meu, né? Desculpa. Eu tenho um amigo meu, Tássia, ela é surda, certo? Tinha lá uns problemas, certo? Mas aí o tempo foi passando, então eu resolvi morar junto com ele. Resolvi morar junto com ele. Com o passar do tempo, a gente foi namorando, eu gostei da experiência, né? Então a gente foi morar em casa alugada devido a alguns problemas particulares. Depois voltamos de novo por causa de crise financeira, né? Problemas financeiros. E aí o tempo foi passando, né? Mais ou menos uma idade. Então, aí a gente foi namorando, né? Então eu fiquei muito feliz. Aí foi quando eu engravidei. Quando eu engravidei dele, né? Então, o primeiro eu perdi, o segundo eu consegui.
Então minha barriga foi crescendo. Então fui admirando muito minha filha, né, que eu amo muito ela. Carol, e eu tenho que dizer que bom que o Leonardo insistiu, porque vocês são um casal lindo e a filha de vocês é linda. Então, que bom que ele foi insistente, né, para te conquistar e vocês estão aqui juntos. E a forma como ele olha para você quando você fala é apaixonante. Então, todo mundo quer ter uma pessoa que olha assim pra gente, né, com esse olho brilhando. Agora, eu queria antes de conversar com essa menina linda, eu queria fazer uma pergunta para você, Carol. Como é que foi, para vocês dois, na verdade, como é que foi maternar, não é? Como é que foi esperar esse bebê? Porque existe sim uma barreira, a gente tem conversado muito sobre essa barreira no que se diz respeito a ter intérpretes de Libras em vários espaços, não é? A gente fala sobre educação, mas a gente precisa falar sobre saúde também. Então, como foi para vocês esse acompanhamento da gravidez, o parto? Vocês ficaram com medo, tiveram algum receio? Bom, na verdade, na primeira gravidez dela, ela estava trabalhando, foi muita dificuldade devido ao trabalho. Estava grávida, ela perdeu o primeiro bebê, 3 meses. O bebê ficou parado na barriga dela, não cresceu. Aí precisou ser levado ao médico com urgência, perdeu o bebê. Passava dificuldades, alimentação, dinheiro, outros gastos. E a correria do trabalho também, devido à correria. Ela ficou doente, teve dor de cabeça, perdeu um filho. Certo? Eu trabalhava na Riachuelo, na época, ela pediu para sair. Então, foi para outro trabalho. Ela começou a trabalhar na C&A. Então, lá na C&A, começou, fez um tratamento de saúde, acompanhamento médico, medicamentos. Então eu pensei, não é legal tu ficar tomando esse medicamento devido a complicações de gravidez. Então eu pedi a ela para ela parar de tomar o remédio, o tratamento dela. A gente conversou. Então, antes nós éramos evangélicos. Então, eu comecei a pedir a Deus. Então, a gente ia para a igreja, mas assim, eu tinha aquela barreira minha que eu não conseguia engravidar. Então, eu resolvi orar, conversar com Deus, né, pedir Ele para Ele me abençoar. Com o passar do tempo, né, eu fiquei sentindo. A minha sogra olhou assim, que eu estava com uma dor lá na escola e perguntou, você está assistindo o quê? Eu não sei. Ela comprou um exame de teste, eu não sei. E depois ela me deu aqui o exame, né? Eu falei para ele, para meu esposo, vamos lá, vamos fazer esse teste. E esperamos, quando a gente viu, nossa, fiquei muito feliz, gritei muito, estou grávida, gritei de alegria. Foi emocionante esse momento. Então ela ficou grávida. E eu fiquei assim, com medo, preocupações, né? Como é que ia ser, o aluguel. Eu tive uma dificuldade muito grande financeira, né? Então, a minha família, ela pensa que... A família pensa que é melhor do que eu. Pensa que eu não sou responsável, mas eu sou responsável. Minha esposa e minha filha sabem. Então, a barriga dela começou a crescer, fomos a acompanhamento médico, né? Se alimentando bem, fazendo as coisas tudo certo, né? Quando ela nasceu, que eu vi, eu fiquei muito feliz, cara, quando ela nasceu lá no hospital, né? Lá no Apivida. Nasceu lá no Apivida. Com o passar do tempo, então, tudo ok na saúde dela, 100% na saúde. A minha família teve ciúme, uma neta, né? As famílias começaram a ficar com ciúme. Ela vai morar onde, né?
Vai para casa de quem? Aí teve um problema sério nisso aí. Eu me afastei da família, né? Porque eu precisei cuidar do meu pai, certo? Não precisar da família ficar tratando da minha neta. Então a mãe dela tem responsabilidade, trabalha, chega, descansa, cuida lá da filha dela. A comunicação também. Então, sempre eu falo, primeiro, ó, sua mãe, seu pai, eu falo com ela sempre, mantenha essa comunicação. Eu pensei, eu vou falar com ela oralizando, né? Porque ela não vai começar a aprender de vários lugares, a família. Então, eu comecei a usar oralizado, depois ensinei Libras. Então, tem um amigo surdo, o nome dele, Winnes, ele explicou a mim sobre essa questão da língua. Então, a criança pode sim aprender as duas línguas, certo? Oralizado e em Libras. Então, eu comecei... Eu pensava como é que vai entender, eu pensava como é que ela vai entender a falar sinal. Então, isso aí é natural dela. Ela tinha 2 anos, por aí. Aí começamos no básico. Fala, mamãe, ensinando sinais a ela. Papai também. Mãe e pai, comer. Água. E ela já conseguindo se comunicar com a gente, básico. E começou a comunicação com o passar do tempo. E eu cuidando dela nessa parte, a mãe dela trabalhando, trabalhava, voltava. Com o passar dos anos, quando ela estava com uns 3 ou 4 anos, começou a aprender Libras. Foi avançando, foi desenvolvendo a Libras dela. Com o passar do tempo, a escola dela, Infantil 1, Infantil 2, o professor falou que ela estava atrasada na oralização. Aí eu pensei, ó, ela se comunica na família, o professor se comunica, então deixei ela naturalmente escolher. A minha mãe, eu me obrigava a fonologista, porque ela teve atraso de fala. Então minha mãe falou, não precisa. Vamos esperar ela, vamos explicar isso em Libras. Então, vamos incentivar a falar muito. Com o passar do tempo, ela foi aprendendo Libras, sabe se comunicar comigo. A questão da língua, usando as duas línguas, a língua 1 dela e a língua 2. Então, percebi também visualmente, né? Já estava com 4 anos. Ela percebeu que ela sabia. Eu não ensinei nada. Naturalmente, ela aprendeu. Papai, o que é isso? Exemplo. Por exemplo, a gente se esqueceu. Mas, primeiro sinal, o que é isso? O que significa esse sinal? Um nome, um sinal, ela foi desenvolvendo. E começou a avançar. E até hoje está desenvolvida aí, falando com a gente em Libras. Agora eu quero perguntar uma coisa, Leonardo. Ela aprendeu primeiro a falar papai ou mamãe em Libras? Ela falou aprendeu papai primeiro. Papai. Primeiro ela aprendeu a falar papai. Agora deixa eu falar com essa Leandra Carol, linda. A primeira pergunta que eu quero fazer para você é quem escolheu esse nome tão bonito para você? Foi o meu pai. O teu pai que escolheu? Certo. E como é que você aprendeu Libras sozinha com a sua família em casa? Sim, eu aprendi com a minha família, com meu pai e minha mãe. E também aprendi muitas coisas, aí eu vi meu pai e minha mãe falando, aí eu fiquei aprendendo, olhando. Aí eu vi, ficar aprendendo coisa. Aí eu fui dizer, meu pai, o que é isso? Aí eu fui aprendendo. Aí eu não vi nada no YouTube.
Aí eu falo Libras em casa, e com meu pai, com a minha mãe, com a minha avó. Aí as pessoas me perguntam quem que eu aprendi. Foi com meu pai e minha mãe. Aí na escola eu tava indo e fui dizer para meus colegas. Aí meus colegas ficam me perguntando como é que fala em Libras. As pessoas ficam me perguntando toda hora. Aí eu não aguento mais isso, né? Não aguento mais. Aí eu fico na escola, a pessoa fica me perguntando como é que eu falo em Libras, como é que eu falo mamãe, como é que eu falo papai. As pessoas ficam me perguntando, né? Eu não entendo muito essas coisas não aí. Algumas palavras eu sei falar em Libras, tudo. Mas algumas eu não sei, né? Aí algumas palavras eu sei, quer dizer, todas, e algumas não. Aí eu fico falando, aí toda vez quando meu pai me faz uma pergunta, aí eu converso com ele, eu fico falando em Libras. Eu não fico só falando eu fico falando em Libras. Meu pai me pergunta por que eu faço isso. Só falo, não precisa fazer em Libras não. Porque eu sou acostumada a falar em Libras e falar porque eu tenho minha mãe que é surda. Agora, me diga uma coisa. O meu sinal é Hugo. Aqui o meu sinal, tá? Sim. E qual é o seu sinal? Leandra. E quem escolheu o seu sinal? Não sei não. Não sabe? Não. A mamãe sabe quem escolheu o sinal dela? Eu olhei a característica dela do rosto e coloquei esse sinal. Tem um amigo surdo que ele olhou a característica do sinal e viu a bochecha assim. E colocou esse sinal aqui. Sim, lembro muito bem. Foi por causa é fofa, né? A bochecha dela. E pra você, como é o dia a dia em casa? Muda alguma coisa? É a sua família, não é? Sim. Toda vez toda vez é um ótimo dia em casa, às vezes é um ruim dia e às vezes é bom dia. Aí lá em casa é tudo bem, tenho comida, graças a Deus, tenho dinheiro, tenho celular, tenho brinquedo, tenho casa ainda mais. Se não tivesse, já estaria morando na rua. Oh, meu Deus. Aí lá em casa é muito bom. Aí lá em casa eu tenho comida, eu como. Aí algumas comidas eu como, aí as outras não. Aí toda vez eu como direita, quer dizer, direita não, é comida. Comida, aí tudo bem, né? Sim. Aí lá em casa é tudo bom. Aí todo dia é a mesma coisa, porque amanhã eu vou pra escola de manhã e tudo. É tudo igual. Aí você estuda só de manhã ou você estuda o dia todo? Estudo só de manhã e de tarde, porque eu vou pro reforço. Ah, entendi. E me conta uma coisa, você hoje sabe Libras. Você acha importante que outras crianças saibam Libras também? Sim, eu acho importante, porque tem algumas pessoas que são surdas, aí tem que falar com as pessoas, porque se não sabem, aí fica difícil, né, para as pessoas. E alguém pede assim pra você ensinar Libras? Você disse que o pessoal pergunta coisas, né? Pergunta como tipo, mamãe, assim, mamãe. Aí, papai, só sei isso porque eu não sou acostumada a papai, não sei. Aí não sou acostumada, sou mamãe assim. Aí minhas colegas me perguntam, Leandra, como é aquilo? Aí assim, né? Entendi. E você morre de orgulho desses pais lindos, né? Sim, eu morro de orgulho porque ele me dá atenção, me dá celular, me dá dinheiro, me dá comida, me dá atenção. Assim. Aí também me deu uma boa educação, me deu escola para eu estudar. Não sou mais burra. Oh, meu Deus. Porque ainda bem que eu tenho escola. Porque se eu não tivesse, já estaria burra faz tempo. E tem o carinho dos pais, que é a coisa mais importante que a gente pode ter, né? Sim. Amor e carinho. Sim, amor e carinho é a coisa mais importante. Gente, vocês são uma família linda, linda. Eu estou muito apaixonado por vocês. Como eu disse, a forma como vocês se olham é muito, muito bonita. E a coisa mais importante do mundo que a gente pode ter é amor, né? Eu sei que a gente vai ter muitas dificuldades na vida, né? Às vezes de trabalho, às vezes de dinheiro, mas com amor a gente consegue superar tudo. Então, parabéns por esse encontro de vocês. A gente está no finalzinho do nosso bloco, a gente não tem tempo de conversar mais.
vocês. Eu queria muito conversar mais com vocês, mas quero dizer que eu tô muito feliz e muito emocionado por vocês estarem aqui. Parabéns pelo casamento de vocês, parabéns por essa filha linda. Me diga uma coisa, quando você crescer, você vai querer ser o quê? Sim, eu vou querer ser cozinheira ou desenhista, já que eu já sou, né? Ah, certo. Você já é desenhista? Sim, eu desenho olho, desenho rosto, assim, eu desenho várias coisas. Só que animais eu não sei desenhar. Só algumas coisas desenhista eu sei. Como tipo céu, assim. Aí eu tenho no meu celular, aí eu tiro fotos que eu pinto só com tinta, menos lápis, porque assim fica difícil pra mim. Aí eu fico fazendo céu. Quase todo dia eu fico fazendo isso, porque às vezes eu tenho, o que eu vou fazer? Tô com tédio, aí minha amiga não pode brincar comigo, aí tô de castigo, aí Eita. aproveito, tenho papel, vou desenhar pra me acalmar, né? Um dia eu tava doente, aí tô muito doente, aí eu já sabia o que eu ia fazer, desenhar, já me deixou calma, meu pai. Eu tô vendo a sua cara mais calminha, por isso desenhar me deixa mais calma do que cozinheira. Um dia eu inventei de fazer uma comida estranha, aí fui lá provar, fui lá dar para meus pais para eles provarem e deixou bom. E disse que tava bom. Certo. Aí eu tenho medo de provar minhas comidas para ver se tá bom e tava. Um dia eu faço cuscuz puro. E minha amiga gosta. Toda vez, quando eu faço comidinha, cuscuz puro, aí ela, me dá um pouquinho, me dá um pouquinho. Meu pai disse, não pode, porque dá dor de barriga. Você é muito esperta, Leandra. Muito obrigado por você estar aqui conversando com a gente. Muito obrigado aos seus pais pela disponibilidade de vocês virem aqui conversar. E a gente volta com mais Educadoc daqui a pouquinho.